Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje eu quero fazer um pedido especial para você que já chegou aqui comigo, provavelmente, não sei se é a primeira vez ou se você está me acompanhando, mas nós já estamos aqui no capítulo 45. Eu gostaria muito de fazer um pedido que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você, por exemplo, conseguir mandar para 5 pessoas, isso já vai aumentar muito o número de pessoas que vão poder ter acesso e ouvir esse canal. E principalmente dar um like, fazer um comentário, como eu sempre peço, mas o compartilhar é uma coisa muito importante. Eu vou deixar aqui o meu pedido, para que vocês possam ajudar a contribuir para que esse canal seja visto, essa palavra seja conhecida, cada dia mais estudada. Se vocês estão tirando proveito, se vocês estão aprendendo comigo, eu acredito que você vai querer que mais pessoas também tenham essa experiência. E esse capítulo, especialmente, é um capítulo maravilhoso. É um capítulo que fala de remissão, é um capítulo que fala de perdão, é um capítulo de emoção, de reencontro. É um capítulo maravilhoso que dá um tapa na cara do inimigo, daquele que fala para você: se vingue. Não deixa barato, vai lá, paga na mesma moeda. Esse capítulo é um entendimento de como o Senhor agiria diante de uma circunstância de traição, porque José foi traído, foi jogado numa cova, foi deixado lá para ser morto, foi vendido pelos irmãos, mas em tudo o Senhor consegue tirar coisas boas. Da maldição, ele consegue tirar uma bênção. E no caso de José, a bênção foi para todos, para a família toda. Ele conseguiu abençoar toda a família, ele conseguiu restaurar e conseguiu renovar as esperanças do pai que havia perdido o filho. Aqui tem tudo, aqui tem ressurreição, aqui tem novas esperanças renovadas, aqui tem tudo. Diz assim: José vai se dar a conhecer aos irmãos. No capítulo anterior, a gente viu que José estava pregando um susto neles e falando que tinha que deixar o Benjamim lá. E aí um dos irmãos falou: pelo amor de Deus, não faça isso, meu pai vai morrer, meu pai já perdeu um filho que a besta fera comeu. Na verdade era o filho, era o próprio José, que eles haviam deixado numa cova e depois venderam para os ismaelitas. E aqui ele vai se dar a conhecer, porque até então os irmãos acreditavam que ele era o governador do Egito, e ele era verdadeiramente, mas nunca passava pela cabeça deles que aquele que estava diante deles era, na verdade, o seu irmão. Então esse capítulo é muito bonito. Então ele diz que José, depois que ele ouviu o Judá dizer: não, por favor, fica comigo, mas eu não posso voltar para Canaã sem o meu irmão Benjamim, porque meu pai vai morrer. E aí ele não se aguentou e disse que ele não pôde se conter e mandou que todos os do Egito saíssem daquela sala, porque ele não podia fazer isso na presença deles. E ele disse, levantou a sua voz com muito choro. Eu imagino que esse dia aqui foi tão emocionante, com tanta choradeira, com tanta palavra de me perdoa, consolo. Aqui tem tudo nesse capítulo. É um capítulo muito bonito. De maneira que os egípcios ouviam lá da casa do faraó, eles conseguiam ouvir o choro de todos eles. E ele disse: eu sou José. Ai, que lindo! Eu sou José. Chega uma hora que o Senhor vai dizer para você, ele vai se revelar a você. E você talvez ainda não teve um encontro real com o Senhor. Talvez seja uma hora que o Senhor ainda, até agora, é só alguém que você acha que está morto, que está lá numa cruz, pendurado, não pode fazer nada por você. E de repente o Senhor vai dizer para você: eu sou Jesus, eu estou vivo, olha aqui para mim. Como os irmãos achavam que José estava morto, mas ele não estava. Ele estava vivo e ele tinha agora poder para dar aos irmãos tudo aquilo que eles precisariam, porque por muitos anos mais a terra ficaria sem alimento. Nesse momento eu vejo uma revelação de Jesus, que aparentemente, supostamente está morto nos corações, mas um dia ele vai se revelar a você e ele vai dizer:
eu sou Jesus, eu estou vivo e só eu, posso te ajudar nesses anos de sequidão da sua vida. Aleluia! E diz assim, seus irmãos não conseguiam nem responder, porque eles ficaram paralisados, pasmados diante da face. José disse, acheguem-se a mim. E eles se chegaram, então ele disse, eu sou José, o seu irmão, a quem você vendeu ao Egito. Como nós fizemos, né? Como nós fizemos, como a história da humanidade fez com Jesus, foi vendido por 30 moedas de prata. Alguém que só tinha feito bem, alguém que só tinha curado pessoas, e aquela multidão ainda assim resolveu sacrificá-lo. Mas ele tem uma palavra muito parecida com a que Jesus fala para nós. Não se entristeça, não pese em você, em seus olhos, porque vocês me venderam. Nós temos vendido o Senhor muitas vezes, por menos de 30 moedas de prata. Nós temos trocado toda a bênção do Senhor para nos guardarmos e para nós nos refrigerarmos com o nosso pecado. Eu não quero abandonar o meu pecado, então eu não vou aceitar Jesus. Então eu vou continuar vendendo Jesus, eu vou continuar entregando Jesus à morte, eu vou deixar Jesus morto no meu coração, porque eu sei que se ele ressuscitar, ele vai arrancar de mim todo o pecado, toda a injustiça que eu cometi com ele até hoje. Então você prefere mantê-lo morto no seu coração. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai dizer, eu estou vivo e eu estou aqui para fazer com que você abandone o seu lugar no passado. Como ele vai dizer para os irmãos aqui, abandona essa vida aonde vocês estão, esse lugar que vocês estão é um lugar de fome, de sequidão, de tristeza. E venham para cá, eu vou ajudá-los. Tudo bem que nessa situação era o Egito, e o Egito vai ser um lugar de onde eles vão ter que fugir, mas naquele momento, o Egito representava um abrigo, representava para eles um sustento, uma nova esperança, uma vida nova, com fartura, com abundância, com tudo que o governador do Egito podia dar a eles. Naquele momento, o único lugar do mundo onde havia comida estocada por causa de José era o Egito. O único lugar que tem um estoque suficiente de vida e fartura para você hoje é Jesus e essa palavra. Se você não conhecer essa palavra, não há como você se fartar, não há como você ser alimentado, não há como você sobreviver para a vida eterna. E ele diz, por quê? Já houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda faltam 5 anos. Ele já sabia até quanto tempo haveria de fome mais na terra, porque o Senhor já tinha avisado ele, o Senhor não faz nada sem avisar os seus servos. E aí ele diz, por isso Deus me enviou diante da sua face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, senão o próprio Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda essa terra e como regente de toda a terra do Egito. Olha como é importante você entender o propósito de Deus. No momento de aflição da sua vida, você tem que perguntar para Deus, não por quê, mas para quê. Com que propósito o Senhor está permitindo que eu passe por tudo isso? O que o Senhor vai tirar de frutos, de bons frutos, desse momento terrível que eu estou passando? E o José, ele teve essa capacidade, esse entendimento. Olha, não deixa peso no seu coração, não se sintam culpados, porque eu entendi que tudo isso que eu estou passando é porque Deus queria livrar vocês da fome, da peste, da falta de alimentação, porque essa terra vai passar por uma tribulação muito grande. Então, por que o Senhor se dá a conhecer a nós? No momento de dificuldade, no momento de angústia, porque Ele quer tirar você daquele momento, Ele quer livrar você dessa situação. Por isso Ele se dá a conhecer, porque Ele diz, a partir daqui, chega,
Agora vocês vão vir para cá e vocês vão desfrutar de tudo. Vão desfrutar do alimento, vão desfrutar das roupas, vão desfrutar das casas, vão desfrutar dos privilégios que eu tenho aqui no Egito. Vocês também terão. Deus está te dando essa oportunidade de desfrutar dos privilégios que só os que conhecem ao Senhor Jesus desfrutam depois de havê-lo conhecido. É uma vida de paz, é uma vida tranquila, é uma vida sem fome, porque a nossa alma tem fome de Deus e só o Senhor Jesus mata essa fome. Só o Senhor Jesus nos mantém seguros, em segurança. A nossa alma encontra uma rocha, encontra tranquilidade no nome de Jesus. Eu falo para vocês que eu não vou pregar nenhum capítulo da Bíblia sem usar o nome de Jesus, porque Jesus é aquele que está revelado na Bíblia toda. E ele diz, vocês vão subir, vão dizer para o meu pai, olha, o seu filho José, ele foi colocado como senhor na terra do Egito. Desce até mim, não te demores, e habitarás na terra de Gósen. Presta atenção, na terra de Gósen. E vocês estarão perto de mim, vocês, seus filhos, os filhos dos seus filhos, suas ovelhas, suas vacas. Porque quando o Senhor faz um milagre, Ele não abrange só você. Ele não traz a bênção só para a sua vida. Ele pega toda a sua família, todos os seus bens, todos os seus parentes. O Senhor traz a bênção para todos. Começa por um, no caso com José, e depois vai atingir toda a família. E ali eu te sustentarei, porque vai haver 5 anos de fome ainda, para que vocês não pereçam, venham para cá. E assim ele olhou para o Benjamim, lançou-se ao pescoço do Benjamim e o beijou. Beijou todos os seus irmãos, chorou com ele. E logo a notícia se espalhou, né? Porque notícia boa também se espalha. Todo mundo ouviu lá da casa do faraó, falando, olha, os irmãos do José estão aí, são eles. E pareceu bem aos olhos do faraó acolher toda a família de José. E o faraó disse, fala para os seus irmãos, carreguem os animais e partam para a terra de Canaã. E também voltem para o pai de vocês, para sua família, venham até aqui, porque aqui eu vou dar o melhor dessa terra do Egito. Vocês vão comer, vocês vão se fartar. Vocês não vão passar pela provação que todas as terras ao redor estão passando. A ti é ordenado, fazer isso, tomai vós, olha, ainda mandou presentes, ó. Tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres, para o vosso pai. Você pensa que eles voltaram como eles vieram? Um saquinho de dinheiro e um saco de comida? Não, voltaram com os carros do Egito. Voltaram com todas as carruagens do Egito. Todo mundo voltou sossegadinho, montado em carro e carruagem do Egito, que era o melhor que havia naquela época. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carro, conforme o mandato do faraó, lhes deu comida para o caminho, a todos deu para cada um mudas de vestido. Uma roupa naquela época era uma coisa muito importante, o pessoal tinha uma roupa só, não é que nem a gente que abre o guarda-roupa hoje está lotado, não. Eles tinham só uma veste, ele deu mais uma, e para o Benjamim, 5 mudas de vestido. Para o Benjamim, sempre 5 vezes mais, né? Ou seja, ele não pagou o mal que fizeram a ele com o mal, ele pagou o mal com o bem. E aí quando eles chegaram lá onde seu pai estava, eles anunciaram dizendo, José ainda vive e ele é regente de toda a terra do Egito. Não só ele vive, como ele manda e desmanda lá no Egito. Ele é o governador do Egito, ele é o bambambam lá do Egito. E havendo contado a eles todas essas palavras que José lhe falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-los, o espírito de José reviveu. Lembra que o José disse, eu vou descer à sepultura chorando, meu filho, até a sepultura? Mas nesse momento houve uma ressurreição. O espírito que estava morto, que estava entristecido, que estava desanimado, que estava sem esperança, foi revivido na vida do pai. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu vou até lá e eu verei. E eu o verei antes que eu morra. Que você possa ter esse encontro poderoso com Jesus antes que você morra.
porque Ele está vivo e Ele tem toda a riqueza, não só do Egito, mas do mundo todo para te dar. E eu não estou falando de ouro e prata, eu estou falando de coisas preciosas que a nossa alma precisa: paz, segurança, tranquilidade e a certeza de que você não está mais condenado, você está agora protegido, amparado e a vida eterna nos espera. Que o Senhor te abençoe nesse capítulo, que esse capítulo você leia com muita atenção, porque ele é poderoso para a edificação das nossas vidas. E não esquece de compartilhar com mais pessoas, porque esse capítulo é muito bonito. Um abraço e até amanhã com o capítulo 46. Aleluia!